Irmãos, vamos então dar início à nossa programação. Nós nos desviamos daqueles que escarnecem o nome de Deus. Meus irmãos, a nossa palestra, na verdade, ela será breve, mas ela tem um tema muito importante que tem a ver com o jugo desigual. Porém, eu não me concentrarei apenas em falar, obviamente, sobre casamento, não é? Sobre namoro nesse sentido. Abordarei esses assuntos, mas falarei de relacionamentos de uma maneira bem geral mesmo. Justamente porque o princípio do jugo desigual se aplica a todo tipo de relacionamento. E não somente isso. Quando pensamos em jugo desigual, estamos pensando em algo que é incompatível, não é? E existe também muita, nesse sentido, incompatibilidade do cristão com muitas coisas do mundo, não é? Então tem coisas que não combinam de jeito nenhum por conta dos seus princípios. Então, por exemplo, como cristãos, para entendermos um ponto aí, um princípio a respeito do jugo desigual, como cristãos temos fundamentos na lei de Deus, no Evangelho, em toda a palavra de Deus, e isso com certeza não é compatível com os ideais do mundo, com as filosofias, com as ideologias. Nada disso que nós temos hoje aí espalhado pela sociedade é compatível com a fé, com a palavra de Deus. Portanto, é também, de uma maneira mais filosófica, um jugo desigual, certo? Mas vamos pensar aqui, para que tenhamos uma introdução a respeito do assunto, que eu sei que será útil para os irmãos, não é? Eu quero contar uma história, certo? Uma pequena história, para que os irmãos possam mais ou menos entender aonde iremos chegar no final. Então, quero contar uma história que tem a ver com o contexto grego. Então, prestem bastante atenção, tá? Eu vou falar uma história sobre, na verdade, um conto ou uma lenda, ou mesmo uma mitologia muito comum aos gregos, e que é citada por 3 grandes poetas gregos antigos. Por exemplo, um deles é bem conhecido por várias obras, que é Homero. Esse é bem conhecido também. Também um homem chamado Virgílio e o outro Eurípides. Estes 3 poetas, também, da antiguidade, eles citam essa história que eu vou contar aqui para vocês, de maneira bem resumida, deixando alguns elementos de fora, tá? Então, eu não vou contar de maneira bem mais longa, extensa, até mesmo porque tem várias versões dessa história. Mas os irmãos vão se identificar muito bem, certo? Essa é uma lenda que está no imaginário popular, na cultura ocidental. E claramente os irmãos aqui têm algum tipo de conhecimento, já ouviram falar sobre algumas expressões importantes a respeito dessa lenda. Por exemplo, presente de grego. Todos sabem o que significa? Presente de grego. Eu vou primeiro contar a história e depois eu posso explicar um pouquinho sobre isso. Mas ouçam bem. No mundo antigo, na época em que a Grécia estava em ascensão, durante 10 anos, 2 povos se mantiveram em batalha constantes. Os gregos e os troianos. Eles batalhavam firmes, sem baixar a guarda jamais. Porém, o detalhe importante é que os gregos, mesmo insistindo tanto nessa batalha, eles eram constantemente derrotados pelos troianos. Troia parecia invencível para eles, naquele contexto. Troia era uma cidade bem fortificada, com muralhas enormes e intransponíveis, ou seja, eles tinham, não é, uma proteção muito forte, uma grande barreira, uma grande muralha que parecia perfeita, que dava garantia a eles de sempre vencerem aquelas batalhas. E a guerra, ela só persistia com toda essa desvantagem, porque os gregos não desistiam. Eles continuavam tentando e tentando mais uma vez, não é, na esperança de um dia vencer Troia, conquistar mais um reino. Mas, de repente, em meio a toda essa situação bélica, onde os gregos tentavam e eram derrotados, do nada, sem aviso prévio, simplesmente os gregos resolvem entregar a batalha. Eles levantam bandeira branca e admitem sua derrota. Assim, sem maiores explicações. Um povo que durante muito tempo ficou insistindo na batalha, sem desistir, agora do nada parou de batalhar, nós perdemos, não é? Estamos aqui admitindo nossa desistência e, portanto, levantaram sua bandeira branca. E, em sinal da sua humildade e reconhecimento da sua derrota, eles enviaram um presente muito notável, um presente muito imponente, na verdade, aos vitoriosos troianos. Um cavalo enorme de madeira, uma verdadeira obra de arte naquele contexto, irmãos. Uma obra de arte notável. Todos ficaram realmente espantados, maravilhados com aquela bela obra. Imagine um cavalo de madeira enorme, gigante ali, como um presente em sinal, não é, da admissão da derrota. Pois bem, quando os troianos eles viram a atitude dos gregos de desistir,
e de dar um sinal de sua admissão, eles contentes confiaram naquele sinal amigável e permitiram então que aquele cavalo, não é, de madeira, aquela bela obra de arte, entrasse pelos portões da cidade, pudessem ultrapassar as barreiras dos muros. Os portões foram abertos e finalmente então o presente dos gregos estava ali em Troia, do lado de dentro, para dentro da muralha. Eles estavam muito felizes então, não é? Derrotamos um inimigo tão persistente e agora, admitindo a derrota, nos presentearam. Ficaram felizes, ficaram contentes, se sentiram realmente vitoriosos. Porém, meus irmãos, embora aquele presente maravilhoso fosse um grande troféu para eles, um grande símbolo de sua vitória, naquela mesma noite, quando receberam, não é, aquele belo presente, aquele cavalo de madeira gigante, os troianos vencedores, eles dormiam tranquilos. Afinal de contas, vencemos. Vencemos a batalha. E de uma maneira muito inesperada, aquele cavalo, na verdade, não era um presente. Porque à noite, o cavalo foi aberto, ele tinha comportas, ele tinha como ser aberto, e muitos soldados espartanos, gregos, saíram de dentro do cavalo, quando todos estavam dormindo, e então atacaram a cidade por dentro, matando muitos troianos, enfraquecendo a cidade por dentro, e finalmente então alcançando a vitória para os gregos que até então tinham desistido da batalha. Imagine então, não é? Que estratégia fantástica, na verdade, que estratégia brilhante a respeito, não é, dessa guerra. Os gregos deram um presente que no fim foi a própria destruição dos troianos. A vitória veio por meio de um presente, não é? Pois o presente era apenas uma estratégia militar para a infiltração e, por fim, o enfraquecimento daquele povo tão poderoso que se orgulhava de suas muralhas. O que aprendemos aqui de maneira muito clara, meus irmãos, nessa história, é que, no contexto de uma batalha, nós não podemos baixar a guarda e nem contar com atitudes que parecem amigáveis. Porque numa batalha, você tem inimigos, lados opostos. E se você vacilar, baixando sua guarda, muitas atitudes positivas, aparentemente, podem ser a sua própria derrota. Podem te enganar, podem envenenar a sua vida, literalmente falando, te levando com certeza a se prostrar. Por isso mesmo, né, por essa característica dessa história, desse conto grego, é que até mesmo um vírus de computador, não é, ele foi batizado com esse nome, cavalo de Troia. E a característica desse vírus é justamente essa. A pessoa é atraída, por exemplo, por alguma imagem, não é, que lhe chama muita atenção na internet. Alguma imagem qualquer. E a pessoa, então, tão atraída por aquilo, ou então um programa de computador, mas uma imagem em si, ela vai, clica, e quando ela clica, o computador é infectado com esse vírus, que obviamente traz dano ao seu sistema operacional. Ou seja, é um bom nome para expressar aquilo que é o próprio engano. Não é? Parece bom, mas a verdade é uma armadilha. Essa, então, é a moral dessa história. Então, quais lições aprendemos? Só para lembrar aqui, nós estamos num campo de batalha, e num campo de batalha, nós não podemos baixar a guarda. Isso é muito importante para nós. No mundo existem lados opostos, não se enganem. Desde o começo. É a geração da mulher, a geração do povo de Deus e a geração da serpente. O mundo caminha assim. O mundo é dividido, o mundo tem dois tipos de pessoas somente. Aqueles que pertencem a Deus em sua aliança e aqueles que são inimigos do povo de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso aí. Quando nos esquecemos, então facilmente acabamos caindo, sendo derrubados por pessoas que parecem amigas, mas são inimigas na verdade. Então, o que então pode representar um cavalo de Troia em nossa vida? O que pode representar? O que pode representar, por exemplo, esse presente dos gregos na vida de hoje? O que eu quero desenvolver então é um assunto sobre os relacionamentos. Os relacionamentos podem ser sim um cavalo de Troia. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus aqui, para termos princípios importantes sobre esse assunto. O primeiro texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Deuteronômio capítulo 7, esse é um texto muito importante que mostra, não é,
as palavras do Senhor quando ele estava instruindo, por meio de Moisés, o povo de Israel em sua entrada em Canaã. Então, notem bem. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais poderosas e mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. O segundo texto, meus irmãos, é justamente o texto de 2 aos Coríntios, um texto mais curto. 2 aos Coríntios, capítulo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Só o finalzinho mesmo. Verso 14 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis. Aliás, com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Até aqui. São textos muito importantes e claros até, que nem carecem de tantas explicações assim, porque são muito diretos. Então, observando aquilo que acabamos de ler, sobre a ordem de Deus, que é muito clara a respeito de relacionamentos. No caso, especialmente aqui, o primeiro texto, é a questão do casamento. Como lemos no texto de Deuteronômio, Deus proibiu o relacionamento amoroso, ou seja, o casamento dos filhos da aliança com os pagãos. É uma proibição do Senhor. Alguém poderia pensar de repente, ora, por que Deus é tão rigoroso com o seu povo? Ao ponto de lhes proibir, de se relacionarem amorosamente com pessoas de fora da aliança. Por que Deus é tão rigoroso assim? Qual seria o problema? Ora, o que importa não é o amor, o que importa não é amar, é o que muitos pensariam. Qual seria o problema então? Irmãos, precisamos aprender, a parar de romantizar o amor, romantizar os relacionamentos e a própria vida. Nós temos uma visão, é claro que essa visão
ou essa cosmovisão, ela é muito moldada por tudo que nós vemos aí fora. E às vezes, por conta disso, já começamos a baixar a guarda, olhando para, né, relacionamentos e outras coisas, com essa visão meio romantizada, sempre esperando tudo de bom dos outros, sem reconhecer e até nos esquecendo de quem nós somos, de que o ser humano é pecador, de que o ser humano é falho. Então temos que parar com isso. A vida, então, não é um romance nem um conto de fadas, mas, como eu disse no início, a vida consiste em uma verdadeira guerra espiritual. Aqui, Deus trata diretamente de casamento, quando vai falar sobre esse princípio do jugo desigual, entre filhos da aliança e ímpios, ou seja, os pagãos. É um assunto realmente importante para nós. E Paulo, então, também, como lemos em Coríntios, não é? Ele fala de maneira objetiva e clara sobre esse assunto. É certo que muitos em nossos dias acham um certo exagero quando temos a posição, não é, de que os filhos da aliança não devem se relacionar amorosamente com aqueles que não pertencem à aliança. Eu sei que parece muito comum para muitas pessoas e para muitos cristãos também hoje, mas manter essa posição firme, não é, que é bíblica, para muitos é uma coisa radical, é uma coisa exagerada. Muitos veem isso como algo antiquado. No passado era assim, pastor, na época da Reforma, ou então no século XVIII, no século XIX, no século passado, mas acham que uma atitude como essa hoje seria algo antiquado. Parece que em nossos dias a aceitação da mistura das sementes é algo normal. Lembra do que eu disse no começo? O mundo é dividido assim. Você tem os filhos de Deus, não é? A semente do povo de Deus, e você tem os filhos da serpente também. A semente da serpente também. Pessoas que são inimigas do povo de Deus. Basta olhar para o mundo, para tudo que está acontecendo, e vocês vão notar o ódio que o mundo tem demonstrado sempre contra a igreja de Cristo. Isso é muito claro. Mas muitos acham que é bem normal essa mistura. É bem comum. Mas não podemos dar desculpas, nem colocar nossas demandas e carências como base para as nossas ações deste mundo. As pessoas que reclamam disso, ou então criticam, sempre colocam, por exemplo, as demandas atuais. Por exemplo, mas pastor, não tem gente suficiente na igreja. Não tem outros jovens, não é, adultos, não tem muitas pessoas na comunidade, não tem opção. Eu não me agrado de ninguém da igreja, e então, por conta disso, vai buscar lá fora. Muitos, com essa atitude, já caíram. Já foram derrubados. Já se afastaram. E a base para isso é sempre essas demandas. Há necessidades, somos carentes, nós queremos também desfrutar de relacionamentos amorosos, por exemplo, mas não encontro aqui. Certo? Então usam isso como base. Agora, por que não podemos usar isso como desculpas, meus irmãos? Porque Deus deu uma ordem ao seu povo. Se tem uma coisa que tem que ficar claro para nós cristãos, é que quando Deus ordena algo em sua palavra, isso não deveria ser motivo de discussão para nós. Por que eu vou discutir o que Deus disse que eu não posso fazer? Isso não faz sentido. Se Deus tivesse chamado a sua igreja, por exemplo, e falado bem assim, olha, eu quero reunir vocês e eu vou dar sugestões para a vida de vocês. Mas não foi isso que o Senhor fez. Ele deu ordens. E desobedecer às ordens sempre tem consequências ruins. Não são sugestões. São ordens do Senhor, né, para preservar o seu povo. Tá? O apóstolo Paulo ele confirma isso quando ele vai dizer que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que comunhão? Ora, Deus nos conhece e nós não devemos querer ser mais sábios do que Deus. Isso é até uma frase do nosso catecismo, quando trata do segundo mandamento. Nós não devemos querer ser mais sábios do que Deus. Há pessoas que querem que Deus diz algo e a pessoa vai criar toda uma linha filosófica, ela vai costurar, até conseguir justificar de alguma maneira o porquê fazer aquilo. Mas o ponto central é Deus disse não. Tá? Não deveria haver discussões. Lemos no verso 3 e 4, observe bem a palavra do Senhor para o povo que ia para Canaã, e que ia ter contato, obviamente, com os povos cananeus. Nem te aparentarás com elas, com as nações lá. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. O que é que o jugo desigual, o namoro entre
cristãos, não é? Ou o casamento mesmo entre cristãos e pessoas não crentes, não é? No Senhor, teriam como consequências. O que isso poderia ter como consequência, por exemplo? O Senhor diz, o desvio dos filhos de Deus da aliança. É a consequência que o Senhor diz ao povo. Se vocês entregarem seus filhos, não é, suas filhas aos filhos deles, se vocês insistirem nisso, não é, os seus filhos desviarão de mim. Os seus filhos se prostrarão a outros deuses. O Senhor diz isso de maneira muito aberta. Eu preciso explicar que Israel, como o exemplo da palavra de Deus, né, a história do povo de Deus aqui, de quantas vezes Israel caiu por causa disso? Irmãos, foram muitas vezes. Os israelitas, naquele contexto, eles não mantiveram essa palavra durante muito tempo. Pouco tempo depois, eles estavam rejeitando o que Deus ordenou e então confiando em si mesmos. Não há problema de mantermos o jugo desigual. E o resultado? O povo foi prostrado em idolatria muitas vezes e foi muitas vezes punido pelo Senhor. Ou seja, nós temos a ordem do Senhor e temos, não é, o relato, a história das consequências pelo desvio da palavra de Deus, por conta do jugo desigual. Não é? Eles não obedeceram ao mandamento. O mesmo povo que fora liberto do Egito, liberto da escravidão de Faraó, da escravidão da idolatria, o povo que viu o poder de Deus manifestado ali, humilhando a falsa religião egípcia, aquele mesmo povo que aprendeu também dos pais, que ouviu a respeito do poder de Deus, também, lá para frente, começaram a se prostrar diante de ídolos. Porque não se importaram com a palavra de Deus. E a porta de entrada para a idolatria também foi por meio do jugo desigual. Por meio da mistura dos filhos da aliança com aqueles que não creem em Deus. Ou seja, pelos relacionamentos. Podemos ver isso, meus irmãos, em boa medida no livro dos Juízes, especialmente nos profetas, denúncias sobre esse assunto. Quando os jovens cristãos, não é, por impaciência, por carência, desobedecem a Deus, ao princípio da palavra de Deus, porque lembrem, não é a ordem, a regrinha de um pastor, não é a regrinha de uma igreja, não é como se fala no interior, é a lei dos crentes. Não é a lei dos crentes, irmãos, é a palavra de Deus, não é? Quando então muitos jovens acabam desobedecendo isso e procuram relacionamentos românticos lá fora com jovens não cristãos, e digo mais, até mesmo com pessoas não reformadas, porque eu sei, vamos levar em consideração que a pessoa é cristã, nós entendemos isso. Mas olha bem para o mundo, né? Ser cristão hoje é qualquer coisa. É qualquer coisa, tá? Esse nome perdeu valor na nossa geração. Perdeu valor mesmo. Então qualquer um diz que é cristão, tá? Então, quando essas pessoas, elas acabam assumindo tais relacionamentos, o que acontece? Elas acabam caindo muitas vezes em uma armadilha mortal, que os afasta do povo de Deus. Quando homens e mulheres em igrejas que casam com pessoas não cristãs, ou membros de seitas, por exemplo, acabam caindo em desgraça, se afastando, e hoje vivem a lamentar, olhando a igreja de longe, desviando-se do povo de Deus, não é? Ou seja, caíram na armadilha. Isso realmente mostra para nós como que algo que é tão bom, relacionamentos são bons, certo? São bons, são verdadeiros presentes de Deus para nós. Mas muitas vezes nós podemos nos enganar com a aparência. Muitas vezes os relacionamentos podem nos fazer baixar a guarda, porque não queremos ofender, magoar, não é, a pessoa que nós amamos, por exemplo. Quem nós queremos bem. Então notem como isso é perigoso. Tá? Muito perigoso. Mas o assunto a respeito do jugo desigual não tem a ver somente com casamento. Nós podemos citar aqui, eu não vou me prolongar nesse assunto, é claro, porque há sim, com certeza, muito testemunho ruim de pessoas que foram por este caminho e hoje se afastaram da igreja. Isso infelizmente, acontece muito. Mas esse assunto tem a ver também com a amizade, os relacionamentos no sentido geral. Até mesmo com, veja, amizade de cristãos com não cristãos. Preste atenção nisso, tá? Do mesmo jeito, então, que namoros ou casamentos podem ser uma armadilha, uma simples amizade com pessoas não cristãs pode representar também um tipo de cavalo de Troia, de alguma forma. Alguém poderia perguntar de repente, ora pastor, e como é que fica o evangelismo? Né? Como é que fica o evangelismo se o Senhor está nos alertando sobre a amizade nossa como cristãos com pessoas de fora, que não são cristãs? Como é que fica o evangelismo? O Senhor mesmo já disse que devemos ser amigáveis e procurar sim as pessoas
lá fora, não é? Nos aproximar delas para anunciarmos a verdade, o testemunho de Cristo. E é verdade, eu disse isso e vou continuar dizendo. Isso é necessário, nós precisamos sim sermos mais amigáveis, nos aproximar e ali testemunhar do amor de Cristo. Essa é a verdade, mas prestem atenção. Nós cantamos no Salmo 1, não é? E só citando o verso 1 mais uma vez, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Procurar amizade com os de fora da igreja não pode ser uma forma de apenas suprir nossas carências. Não pode só ter isso como base. É claro que isso faz parte. É claro que nós queremos ser mais amigos, mas não pode ter apenas isso como base. Ok? Amizade de cristãos com não cristãos deve ter como base principal o evangelismo. Sabem por quê? Eu vou dizer isso aqui. Porque se chamamos alguém de amigo, o pressuposto é que amamos essa pessoa, ou não? Ou você vai ser amigo de quem você não gosta? Não. Você vai chamar de amigo quem você gosta, quem você ama, quem você quer bem. E se amamos tal pessoa, não é? Nós não nos preocuparíamos com a eternidade dessa pessoa também? Eu considero muito meus amigos, mas eu tenho medo de falar de Jesus para eles, ou então de realmente mostrar testemunho na minha própria vida como cristão, porque se eu for cristão demais, sabe, isso pode incomodar e a pessoa se afastar de mim. Ora, esse tipo de pensamento ele é egoísta, né? Isso é bem óbvio, né? Isso é muito egoísmo de nossa parte. É quase que uma idolatria pelo amigo, porque é uma vida que precisa de Cristo também, que precisa de salvação também, que precisa de esperança também. E estamos aqui, os cristãos, o meu amigo do lado que não é um cristão, por que não testemunhar de Cristo para ele? Por que não falar de Jesus Cristo em ocasiões oportunas? Por que não viver de uma maneira em que isso seja visto, honrado em nossa vida, para que ele veja realmente? Às vezes, algumas pessoas realmente ficam com certo receio. Então, se queremos ter muitos amigos lá fora, ao mesmo tempo que não queremos testemunhar de Cristo para eles, tem alguma coisa errada no nosso coração. Porque são vidas perecendo que precisam de Cristo. Pensa nisso aí. Você ama seu amigo de fora da igreja, então saiba que seu amigo, que você tanto considera, se ele não tiver Cristo, ele vai ser separado de você eternamente. Pense nisso. Se você ama de verdade, fala de Cristo. Fala de Cristo. Testemunhe de Cristo. Ou seja, se nós procurarmos amizade sem ter isso como objetivo, estaremos buscando armadilhas para nós. Armadilhas. Lembra do que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não se prendam a isso. E as perguntas de Paulo, que são tão claras, né? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Eu sei que nós estamos no Brasil, né? E parece que isso é muito comum aqui, mas não, está errado. O princípio é muito claro aqui. E que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos, se somos de Cristo, nós estamos na luz, nós pertencemos à luz. E aqueles que não têm a Cristo, pode ter uma carinha bonita, pode ser muito legal, muito bonitinho, muito fofinho, mas faz parte das trevas. Não tem Cristo. E a pergunta de Paulo é muito clara. Que comunhão há entre a luz e as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? São perguntas realmente muito importantes com o mesmo princípio, para mostrar a falta de compatibilidade daquele que pertence, do tipo de relacionamento, onde você tem um filho da aliança, um filho de Deus pela obra de Cristo, e pessoas que não são cristãs tendo um tipo de relacionamento que seja mais profundo. Pode dizer bem assim, é o meu melhor amigo, é a pessoa com quem eu mais converso, com quem eu mais passo o meu tempo. E essa pessoa não é de Cristo. Você está literalmente vivendo com um defunto do seu lado. É um morto espiritualmente falando. Você se conforma com isso? Então são princípios muito claros que Paulo ensina aqui. Muito claros. Relacionamentos, meus irmãos, nos fazem baixar a guarda. Se mantivermos nesse sentido amizades verdadeiras com pessoas não cristãs, precisamos saber que estamos nos relacionando no fim com pessoas que são inimigas do Evangelho. Nós não podemos nos confundir e pensar bem assim, mas meu vizinho, ou então o meu amigo da escola, ou então o meu amigo da faculdade, o meu colega de trabalho,
Veja, ele não é cristão, ele não quer saber de Bíblia. Já conversamos sobre isso, ele falou, olha, fique no seu lugar, tua religião você guarda no teu bolso quando você entrar aqui. Certo? Ele não quer saber de nada, mas é uma pessoa tão boa, pastor. Veja, ele não quer ouvir o evangelho, ele não quer saber de nada da minha vida com relação à minha fé. Certo? Nós só gostamos de coisas comuns, por exemplo, eu gosto de anime, ele também. Eu gosto da Marvel, ele também. Eu gosto da DC Comics, ele também. Nós somos fãs de cultura pop, maravilha. É tudo que nós temos em comum. É a coisa mais importante de todas. O problema é que isso vai se acabar um dia. E esse seu amigo tão maravilhoso vai se separar de você. Para sempre. Porque não é um filho de Deus. É um inimigo do povo de Deus. Então acorde. Não olhe apenas pela aparência. Pela aparência, as pessoas realmente, elas trazem às vezes essa aparência de bondade, mas é um erro. Se você não é de Cristo, você é oposto a Ele. Não existe meio termo, não existe pessoas que estão em cima do muro. Ah, tem os amigos de Jesus, tem os inimigos de Jesus e tem aqueles que não se posicionam. São os neutrões. Isso não existe, irmãos. Ou nós fazemos parte do povo da aliança, do reino de Deus, ou somos opostos a Ele. Ou nós somos filhos, não é, ou sementes da mulher, do povo de Deus, ou nós somos também, nesse sentido, filhos ou sementes da serpente. Temos que pensar nisso aí. Tá? Pensar em muito. Agora, observem bem. Vamos tirar esses filtros romantizados que muitas vezes nos iludem, nos enganam. Você já se perguntou o porquê seus amigos não querem a Cristo? Não querem ser cristãos? Porque eles rejeitam, porque incomoda o seu cristianismo para eles? Não queremos às vezes pensar sobre isso, mas Jesus nos ensina a pensar sobre isso, não é? Talvez alguém esteja pensando, é porque existe muita corrupção no meio das igrejas. Ora, é um bom argumento, isso é até razoável. Tem muitas comunidades que são infiéis, que dão mau testemunho, que frustram as pessoas, é verdade. Eu sei disso. Mas essa não é a razão última, não, para alguém não querer saber de Cristo, não. A razão última para que alguém não queira saber de Cristo, nós aprendemos a palavra de Deus. João 3, verso 19 a 21, lemos, e esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esta é a palavra de Cristo para nós, para entendermos o porquê que amigos que consideramos tão queridos não querem saber do nosso Cristo. Esta é a razão. Eles são das trevas. Eles não amam a luz. Eles rejeitam a luz que é Cristo. Então não pisque, não durma, não baixe sua guarda. Você pode cair. Tá? E aquela amizade com pessoas ímpias podem nos fazer de verdade baixar a guarda. Quantas pessoas, meus irmãos, não cedem às pressões por causa disso? Cedem às pressões. Quantos jovens na escola não abrem mão de seus próprios princípios por causa de amizades ímpias? Escola, faculdade, todo canto. E em nome da amizade, muitos guardam a sua fé literalmente no bolso, para não ofender o mundo ao meu redor. Está aqui. Ó. Quando eu estou perto dos meus amados amigos, para mim é como se eu não existisse. Eu não posso nem, sabe, me portar como um cristão, porque senão eles vão perceber quem eu sou, eles vão perceber que eu sou cristão, eles vão ficar tirando onda comigo, vão ficar zombando. Olha lá, olha lá, olha lá o crentinho, olha lá a crentinha. E como eu não quero ser zombado, zoado, eu não quero sofrer bullying, né, que é tão terrível eu sofrer bullying porque eu sou cristão, então, ó, eu vou ser realmente um cristão no naipe de 007, eu vou ser um agente secreto, fazendo uma missão realmente impossível aqui. E isso as pessoas fazem, baixando sua guarda em nome de não ofender essas amizades. Tá? Tudo para não decepcionar os supostos amigos. Como na história inicial do cavalo de Troia, os relacionamentos, de forma geral, podem ser um presente de grego também. Podem ser uma armadilha que no fim nos afastará da nossa congregação, da boa amizade com os demais filhos da aliança. E por fim,
nos afastar do Senhor. Sigamos então, meus irmãos, o ensino do Senhor para nós. Lembre do que Paulo afirmou, do que ele disse no texto de 2 Coríntios 6, verso 17 e 18, ele fala: por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não é para deixarmos de ter amizades, de jeito nenhum. De forma nenhuma. Relacionamentos são uma bênção de Deus. É bom ter amigos. É bom ter pessoas para compartilhar coisas comuns. É muito bom. Mas nós não podemos tratar os relacionamentos como se fossem coisas neutras, como se não tivesse influência na minha vida. Tem, sim, senhor. Tem. É por isso que muitas pessoas, quando voltam, muitos jovens, quando voltam da escola, do convívio com seus amigos, voltam, às vezes, meio que rejeitando os princípios ensinados pelos pais. Com alguma dificuldade, algum tipo de resistência, voltam críticos à igreja, depois dessa conversa com os amigos. Veja, nós queremos ter amizades. Isso é muito bom. É necessário até. Mas tenhamos em mente não olhar para as pessoas que estão lá fora como se elas não precisassem urgentemente de Cristo mais do que precisam de nós. Precisam de Cristo Jesus. Pensem nisso para que vocês não baixem a guarda de jeito nenhum. Para não cairmos, para não também sermos vencidos, como foi o exemplo dos gregos, dos troianos dessa história. Lembre do que o Senhor disse também ao seu povo, por meio de Moisés, não é? Deuteronômio 7, ele vai dizer, verso 6, por exemplo, porque povo santo é o Senhor teu Deus. O teu Deus te escolheu para que eles fossem o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Lembre da tua identidade. Você é um filho da aliança. Nós somos filhos da aliança. Aqui, em casa, no trabalho, na faculdade, jogando bola na quadra, não importa onde, nós somos filhos da aliança. Lembrem disso. Para que não venhamos baixar a guarda e sermos derrubados. Cuidado com os relacionamentos. Para que eles não sejam presentes de grego para vocês. Cuidado com isso. Ame os seus amigos e, mais do que tudo, não é? Procurem testemunhar de Cristo. Porque se aprove a Deus, se for a vontade dele, não é? Que haja eleitos entre seus amigos, você verá e terá o prazer de ver essas pessoas se rendendo aos pés de Cristo. E que alegria maior, irmãos. De ver pessoas que nós conhecemos querendo a Cristo como nós. E tendo a esperança de um dia, não é? Essa grande família crescer e crescer e crescer. Estarmos todos em novos céus e nova terra. Pensem nisso. Amemos os relacionamentos, mas vigiemos para a glória de Deus. Amém?